Gabriela Souza está aqui no estúdio para falar sobre a transferência, agora há pouco, do deputado Chiquinho Brazão, do irmão dele, Domingos Brazão. Eles foram para presídios diferentes. O delegado Rivaldo também foi transferido e tinha a expectativa do início da votação na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados para saber se mantém ou não a prisão do deputado Chiquinho. Tem novidade em relação a isso, Gabi? Bom dia. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos. Rodolfo aqui dando essa honra para a gente presencialmente. Então, essa votação agora, Agatha, só vai ficar para abril. Para ser mais precisa, deve ficar para a segunda semana de abril, já que teve esse pedido de vista, né? A gente lembra por aqui que, como o Brazão é um parlamentar federal, a prisão precisa ser aprovada pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados. E com isso, o que aconteceu? Essa análise da Comissão de Constituição e Justiça foi adiada após um pedido de vista apresentado por parlamentares do Partido Novo e do Republicanos. Os deputados estão pedindo tempo para analisar o inquérito da Polícia Federal que aponta, na verdade, Chiquinho como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. E qual é a alegação? A alegação é a seguinte, de que não houve tempo hábil, para revisar o documento desde a prisão dos 3 acusados no último domingo. Então, por isso que eles entraram com esse pedido de vista. A gente tem aqui os nomes, né? São os deputados federais Gilson Marques e o Roberto Duartes. Então, eles pediram esse pedido de vista preventiva, dizendo que ainda não teve tempo hábil para analisar todo esse documento da PF e agora pode ficar para a segunda semana de abril essa votação. A gente também tem um outro detalhe aqui que chama a atenção, porque a primeira turma do STF já tinha votado a favor da detenção. Só que aí no plenário da Câmara, como eu disse, é necessário formar maioria absoluta de votos, né, já que ele é um deputado federal, e a maioria soma 257 votos. E agora a gente só deve ver esse desfecho aí lá para a segunda semana de abril. Claro que isso está causando um atrito ali, porque tem muitos deputados defendendo de que a gente já tinha que ter um resultado, na verdade, agora, na primeira semana, bem antes da segunda semana de abril, na verdade, já desde da notícia da prisão dos envolvidos, né, no caso dos irmãos Brazão. Então, a gente tem esse cenário agora dessa votação adiada. Infelizmente não, né? A gente tem que acompanhar esse processo na Justiça, já que ele é um parlamentar federal, mas tem um impasse aí, muitos deputados sendo contra a essa decisão. Rodolfo. Gabi, esses 2 documentos, primeiro o relatório da Polícia Federal de aproximadamente 500 páginas, depois o parecer do ministro Alexandre de Moraes de algo em torno de 50, esses documentos, nós tivemos acesso a eles no domingo. Imagina, Rodolfo, Rodolfo leu todo no domingo. A gente não pode fazer o programa na segunda-feira porque nós não tivemos tempo de ler o relatório da Polícia Federal e o Não, pedido desculpa. De vista, Tá todo mundo com a leitura em dia. Deu tempo de ler. E o fato é que a própria Constituição, Gabi, aquela que as pessoas dizem que preconiza que todos somos iguais perante a lei, o próprio artigo 53, em seu parágrafo 2º, diz que não. Membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, se a gente fizer alguma M, a gente vai para o chilindró imediatamente. Os deputados federais e outros parlamentares têm essa prerrogativa constitucional. E os outros deputados que analisam o próprio, agora pediram tempo para ver o relatório que todo mundo já leu e releu desde domingo, quando esses documentos vazaram. Eu estava vendo uma matéria hoje do Rafael Soares, o Gabi, no Globo, e ele publicou que o Orlando Curicica, aquele miliciano que foi preso e que no começo teria sido colocado no meio dessa história, na participação do crime da Marielle para desviar o foco, segundo a investigação pelo Rivaldo Barbosa, pelo delegado, tem um depoimento dele, enfim, um inquérito aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, até um vídeo gravado com ele, em que ele diz que em determinado momento ele chegou a pagar R$18 mil para o Rivaldo Barbosa, vendeu um carro, ele diz que foi um Palio preto, para ele poder dar dinheiro para o Rivaldo, porque a DH teria ido à casa dele, teria apreendido uma arma, teria dito para ele que ia colocar na conta da mulher dele a responsabilidade, consequentemente ela poderia ser presa, e que para não imputarem a mulher dele, ele tinha que pagar R$20 mil, que ele vendeu uma Palio preta por 18
E o advogado mesmo, lá na DH, pagou esse dinheiro enquanto ela prestava depoimento. E que depois disso, o caso simplesmente foi esquecido. Tá lá, é uma prova. Eu digo assim, é um fato. Ele diz que o inquérito foi aberto lá atrás, foi registrado, foram para a delegacia. Isso é algo para ser levantado, já que tem tanta coisa que pode ser rememorada, lembrada, levantada no meio dessa investigação desse bojo contra o Rivaldo. Tem muita coisa que pode vir ainda deles próprios presos. Quem sabe se em algum momento um deles topa fazer uma delação. Lembre-se que quando aquele secretário de saúde, bandido confesso, aquele Edmar Santos, secretário estadual de saúde, foi preso, eu lembro que à época algumas pessoas falam, putz, mas esse cara estava à frente do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ele é um médico, um cara conceituado. Médico será? da PM. Médico da PM. Será que ele se envolveu nisso? Rapidamente ele fechou o acordo, admitiu que aqueles milhões que foram encontrados num carro realmente eram de propina que ele estava recebendo, entregou um esquema maior de contratos e de propina no governo Witzel e foi a principal prova, a principal questão que levou ao impeachment do Witzel, que está até hoje aí solto, flanando e tal. Não sei se pararam de investigar ou se realmente não tinha nada objetivo contra ele. A questão é, temos que esperar, até mesmo com relação aos presos, e o que foi apreendido e levantado nessa operação de agora, domingo. Celular, outros documentos, informações, computadores, notebook. Pode vir muita coisa ainda passando debaixo dessa ponte, além da delação do Lessa sobre todos os crimes que esse cara já cometeu aqui, o que ele já viu e que estão sendo apurados de maneira paralela. Então, Sim. a gente pode estar no início de uma que pode ser uma devassa muito grande e importante para o Rio de Janeiro. Bom, depois desse caso, o Ministério Público anunciou que durante essas eleições, principalmente as municipais agora, e para vereador, eles vão fazer um pente fino nas candidaturas. Então, se com o sistema de inteligência integrado que eles vão fazer junto com polícia e todo o sistema do TRE, eles identificarem que algum candidato está ligado a miliciano, por exemplo, algum miliciano ou algum traficante que esteja apoiando aquela candidatura e isso for comprovado, eles vão pedir a impugnação dessa candidatura. É. Ainda mais a gente lembra também aqui, né, que justamente esse documento da PF trouxe à tona também a participação, né, o envolvimento de um miliciano infiltrado lá pelos irmãos Brazão no PSOL. Então, assim, a gente até questionou também para a Câmara dos Vereadores, mas como assim? Então, tinha um miliciano aí também participando da mesa, só que a gente não teve nenhuma resposta, pediram para questionar diretamente ao partido. Olha, ô Zé, a gente pode perguntar para o professor Dionísio da Silva a origem da expressão pente fino. Pente fino, na minha época, quando a gente ia para a escola, pegava piolho. Deus Tinha um me maldito livre. de um Era o pente terror. fino Esse pente fino. que ele puxava piolho e lêndia. E se a gente Cabeça, coça, só de pé. pegar um pente fino e passar nas candidaturas, olha, É. se for fino mesmo, a gente vai pegar Não muito vai sobrar nenhum piolho. piolho. Mas peraí, a minha pergunta é, qual é o elemento que esses caras vão fazer na justiça eleitoral? Qual é? Fazer campanha dentro, por exemplo, de áreas de milicianos, que a gente sabe que só faz quem tem autorização, é elemento? Que se for, tem que pegar um monte de gente. 2, é ter ligação, é tirar foto com pessoas? Se for a ex-ministra do Turismo e o tal do Vaguinho, lembre-se lá do caso, quando ela assumiu do governo Lula, etc., a repercussão que deu. Então é o seguinte, cara, o que vai ser elemento? Porque senão, elemento vai ser só realmente uma coisa sei lá. de transferência financeira ou comprovada, aí, na verdade, não vai mudar nada, porque tem um monte de caso que não avança, a gente viu aí, inclusive por causa de propina de corrupção, então tem que ver o que eles vão usar como uma referência para tirar alguém de candidatura. É que pente fino é esse? Porque se passar mesmo, Zé, É. se passar não fica nem... Tira muita coisa, né? Ah, Não dá. olha... Fica Valeu, pouco, Gabi. fica pouco.